o crédito ele tem que ser visto de uma forma muito idiosincrática, no sentido que ele é muito único, né? Então, um fundo de CRI não é necessariamente comparável com outro fundo de CRI. E quando você olhar o yield, você vai fazer mais confusão ainda, porque você vai estar misturando risco sem perdão, você vai estar misturando retorno sem necessariamente estar analisando o risco. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso fundo de baú. Fundo do baú especial com ele, nossa referência máxima aqui, Guilherme Carter. Seja muito bem-vindo a mais um fundo do baú. Fala, boa noite, Saravalho. Tudo bem? Uma satisfação estar com você. Bem melhor agora, né? Com a sua chegada. Agora sim. Eu espero que hoje você não fale sobre temas que você falou em programas anteriores, né? Pode deixar. Hoje eu me controlo. Temas proibidos. Exato. Então hoje a gente está aqui em um programa muito especial com o time da BRZ. Seja muito bem-vindo. Ronaldo aqui, gestor responsável por todo o time ali de crédito, né? Principalmente na BRZ. É isso mesmo, Ronaldo? Vai me corrigindo aqui, já comecei falando besteira aqui, né? Ronaldo Candiev, gestor da BRZ. Pô, obrigado, prazerzaço estar aqui. Obrigado. Na verdade, eu sou uma ponta de um time de muita gente, né? Seria uma inveracidade falar que eu faço gestão sozinho. A gente tem um time de hoje de 7 sócios, né? A gente tem um patrimônio ali de 2,5 bi sob gestão. E eu faço parte do comitê de investimento e faço a gestão dos portfólios à medida... 2,5? A gente tem Eu achei 2,5. que era menos, hein? Parabéns, hein? Porque os fundos valorizam, né? É verdade, né? Tem A última alguém- vez que eu falei, mas tá com 100 milhões? Como assim? Tem alguém captando? Captação meteórica, né? Tem alguém captando? Não, mas É o caso a cota sobe, aquele né? cara lá que saiu do Safra, foi lá pro Rio, como é o nome dele? Márcio Apple, 6 meses e captou 9 bi. Mas tudo bem, vamos lá. Não, a gente tem hoje fundo na casa com mais de 15 anos de existência. Acho que Exatamente. se for pensar quantas assets tem 15 anos, não tem, né? A gente Uhum. hoje tem 17 anos de empresa. A BRZ ela foi um spin-off da GP Investimentos. A GP Nasceu dentro da... Nasceu dentro da GP, inclusive o primeiro CNPJ é do Trio. Basicamente foi uma empresa cujo o objetivo inicial era fazer gestão de líquidos e aí acabou migrando, né, quando a GP foi fazer o IPO dela, acabou fazendo um spin-off completo, virando BRZ, tendo uma característica de passivo muito diferente para diferenciar bem as casas. E aí em 2020, os atuais sócios eles fazem um management buyout, que significa, em termos mais leigos, eles recompram a participação da controladora GP. E hoje é uma que a gente chama de full partnership, que é uma empresa que todos os sócios são donos, e enfim, é uma empresa cujo a ideia de partnership é uma coisa que está instaurada ali na companhia. E qual que foi a origem, assim, em termos de fundos? Foi crédito mesmo? Qual que era a especialidade? Na verdade, é uma responsa também, né? Você carrega o crédito. Cara, a BRZ ela é uma gestora que teve muitas passagens de várias figuras, assim. A título de curiosidade, o atual CEO do BTG Asset foi CEO da BRZ, que é o Hadid. O atual CEO do IRB, ele foi CEO da BRZ, que é o Falcão. Entre outras personalidades, como o Leon, do Ibiúna, grandes gestores passaram por lá. A turma de crédito do Bradesco, né? Ana Rodella trabalhou com a gente, o Vitor Toffolo também. Então a gente foi sempre um celeiro de muitos bons talentos ali. Então a gente já fez várias coisas. Aí, indo na sua pergunta... A gestora ela sempre foi muito conhecida com investimentos em infraestrutura em private equity, mas ela, ao longo da vida dela, fez várias coisas. Então a gente já fez wealth management, que aí a gente fez uma venda para a Zimunt. A gente já teve área de multimercados, a gente já teve área de equities, tanto long short como long only. E sempre teve crédito privado e private equity. Ela sempre foi conhecida pelo private equity. O crédito privado sempre teve desde a fundação. E as outras áreas a gente acabou fazendo um spin-off de equities, né, que virou a Grow, depois aí se incorporou. E aí o multimercado a gente decidiu por descontinuar a estratégia mesmo. Então a gente já teve uma franquia grande de estratégias, mas o core sempre foi crédito e private equity. Sempre foi os pilares da gestora. É tipo assim, se você conhecer alguém da BRZ, provavelmente você já conhece o mercado todo. Em algum momento já trocou a mão, né? Do jeito que já. vai, Exato. é o próximo CEO, né? Assim, né? E saindo daqui eu vou comprar um pouco de IRB também, pela confiança. E tá indo bem, né? Tá conseguindo. Turnaround. E só para esses 2,5 bi, como é que divide nas estratégias? Pô, excelente pergunta. Hoje metade é private equity,
aí a outra metade acaba sendo crédito. Então, 1,3 bi hoje é crédito privado. A gente tem uma gama bem ampla de estratégias, então elas vão desde fundos high grade, né, para clientes institucionais, até mesmo fundos estruturados, os famosos FDICs, né? Então a gente atua nesse mercado desde 2017 de crédito consignado público, né? E hoje a gente faz gestão de FDIC de crédito consignado público, seja federal ou estadual. A gente tem fundo dessas duas franquias. Produto altamente rentável, com muita pulverização, um produto muito robusto e já muito experimentado na indústria. A gente tem agora hoje um fundo multicedente, multissacado. E a gente é uma casa de estruturados. Então a gente gosta de fazer produtos diferentes, com gente boa, criativo. A gente não tem preguiça de sentar e estruturar a coisa, não. Boa. E entrando assim um pouco mais nas estratégias lá de crédito privado, se você pudesse primeiro pro ouvinte leigo, né, explicar o que é high grade, né, alguma coisa mista, e o que é high yield, né, porque o pessoal adora uma nomenclatura em inglês e às vezes para o investidor ali aquilo fica meio complicado, tá? Enfim. E depois entrar um pouco mais nas estratégias do fundo mesmo, né? Você até falou das metas que tem, né? Dos benchmarks e como é que você tem feito a alocação dele, como da duration, enfim. Entrar mais um pouco aí, como vocês fazem a seleção dos nomes, todo o processo de crédito e tal. Se puder dar um aparato geral pra gente, ia ser bem legal. Que eu acho que isso aí também ajuda o próprio investidor, se me corrija se eu estiver errado, que olha o fundo de CRI, né? Que a gente fala muito com... Sim. Dialoga muito com o pessoal de fundo de investimento imobiliário, mas que assim, é crédito também. E não muda muito, não deveria mudar muito a seleção dos ativos. Né? Acho que Perfeito. Acho que a grande verdade, né, é que o investidor pessoa física, em geral, ele está muito mal acostumado com crédito no Brasil. Ele meio que acha que é uma renda fixa, só que na prática é um bicho completamente diferente, né? O crédito ele tem uma característica diferente de ações, que ele é muito heterogêneo, né? Então, mesmo um crédito de mesma emissora, ele carregará consigo características muito diferentes. Seja eles vencimento, seja ele nível de garantias, colateral, seja ele qualquer que for o detalhe específico, né? Uma opção de recompra, enfim. Então, na prática, o crédito ele tem que ser visto de uma forma muito idiosincrática, no sentido que ele é muito único, né? Então, um fundo de CRI não é necessariamente comparável com outro fundo de CRI. E quando você olhar o yield, você vai fazer mais confusão ainda, porque você vai estar misturando risco sem... você vai estar misturando retorno sem necessariamente estar analisando o risco. Como a gente gosta de dividir as estratégias? Quando a gente fala de high grade, a gente está falando de emissões e ativos de alta capacidade creditícia. Então são os ativos que, em geral, são muito líquidos, as grandes debêntures, que antigamente eram as debêntures 475, 400, que iam a mercado. Hoje a gente está numa legislação nova, 175. Mas são as debêntures que a gente ouve a mercado, né? Então são os grandes suspeitos usuais, são locadores de veículos grandes de grande porte, são as grandes empresas de rodovias do Brasil, as grandes empresas de energia. Em geral, a gente está falando de Equatorial, a gente está falando de Entrevias, no caso de rodovias, a gente está falando de grupo CCR, Eco-Rodovias, e esse hoje é o mercado líquido high grade do Brasil, né? Que vai ter outras empresas também de diversos setores. Quando a gente vai para o Spectrum High Yield, a gente está falando o quê? A gente está falando de ativos mais arriscados, né? O que isso significa na prática, né? Hoje a gente olha high yield de um jeito muito diferente do mercado, porque o high yield, teoricamente, eles são emissões que pagam bastante, né, que tem um spread de crédito, um excesso de retorno saudável, e em geral são menos líquidas, e tem empresas ou emissores cuja capacidade creditícia é mais baixa, né, na prática. Só que o Brasil ele tem algumas anomalias, né? Porque a gente vê operações muito saudáveis, principalmente quando a gente vai para crédito pulverizado, que se enquadram nesse high yield, sejam porque tem uma escala menor, sejam porque tem uma liquidez mais restrita, mas que tem prêmios mais saudáveis. Então o high yield, mesmo o high yield, quando a gente vai falar de high yield, a gente vai chamar o high yield Nutella, que é aquele high yield mais aguado, que são as cotas sêniores de FDICs, né, que são fundos de investimento de direitos creditórios. A gente vai falar de CRIs muito bem colateralizados, a gente vai falar de CRABenture.
Esses seriam os ativos estruturados que estão no universo do high yield, mas que na prática eles não detêm um risco de crédito tão elevado. E por uma circunstância especial acaba tendo ou praticando prêmios maiores do que o high grade. E você vai ter o high yield que eu chamo raiz. O high yield raiz, esse aí é um pouco de cavalo solto. Esse aí, teoricamente, a gente está falando de emissores ou que saíram de uma RJ, ou que eventualmente estão com uma situação de crédito mais debilitada, ou que têm acesso mais restrito ao mercado de capitais ou a financiamento. Eles, em geral, batem alguns fundos de investimento e procuram alternativas de financiamento. Então dá para separar lá o high yield, né? Dá não é para tudo separar. junk, não. Não é tudo junk, tem muita coisa boa. E o mercado, por ainda ter, por óbvio, a liquidez no mercado, ela evoluiu muito. A gente pode até falar um pouco disso. Mas ainda a gente está muito aquém do que poderia ser do ponto de vista de liquidez. É um mercado que ainda tem muita assimetria, tem muita má alocação de capital, né? E eu acho que isso é uma realidade hoje que a gente enfrenta, que está sendo mitigada no tempo, mas que dá essas oportunidades aqui de geração de alfa aí com baixo risco. Que é o que a gente tenta... E o que o investidor, você acha que ele pode olhar quando ele se depara com um título? Né? Eu sempre, não que eu recomendo, mas eu sugiro que alguns investidores comprem fundos ao invés de ativos diretos de renda fixa, né? de crédito privado, porque é um pouco mais arriscado e, enfim, é mais fácil delegar para um gestor essa escolha. Mas quando o cara quer escolher, ele quer escolher. Então você não consegue convencer ele a comprar um fundo. O que ele deve olhar, né? Assim, o que é um high yield? Assim, se eu olhar um NTNB lá, né, ou olhar um IPCA, tá pagando quase, sei lá, 5,5% de juro real, alguma coisa assim. Então, o que é high yield e o que é high grade? Tem que pagar mais, né? Tem que, Bom, eu acho que você falou muito bem, né? Se for a definição técnica de high yield, eles seriam ativos que não são investment grade, né? A definição prática de high yield, como o mercado o entende, não necessariamente segue essa lógica, porque a gente está pensando aqui em ativos estruturados com prêmio, que é isso que você falou. É natural que um ativo que seja high grade, ele vai pagar para você alguma coisa perto de 150 bips de spread de crédito. Então qualquer coisa entre 120 e 160 bips de spread de crédito, a gente está falando de emissões high grade. Qual que é a característica básica dessas emissões? Em geral, são ativos AAA classificados por uma agência de risco. Em geral, são empresas de alto porte e que ela tem geração de caixa positiva e que a situação financeira, econômica da companhia não está debilitada, né? Então, existem casos de empresas que geram caixa, mas que elas estão muito alavancadas. Tem empresas que geram pouco caixa, mas que elas estão pouco alavancadas, né? Acho que tem uma máxima muito importante no crédito que ele tem uma lógica muito diferente do mercado de ações, né? Quando você está no private equity, quando você está no mercado de ações, você olha o modelo de negócio, você fala assim, poxa, quais são as alavancas de crescimento dessa empresa, né? Onde eu vou gerar valor? Não necessariamente isso é bom para o crédito, né? Não. Porque geralmente crescimento envolve CAPEX envolve consumo de caixa, em última instância a gente tem riscos de execução, risco de gestão, uma série de riscos associados a novos projetos. Que não são triviais, e isso pode até diminuir a capacidade de creditícia da companhia. Então, só voltando aqui, só para a gente não... Então, o que eu olharia, né, se eu fosse um investidor individual? Primeiro, a empresa em si e o setor que ela atua, né? Existem setores que são setores muito estáveis, né, que são setores que a gente gosta bastante, que a gente tem posições relevantes na casa, e aí a gente pode falar de alguns, mas eles vão envolver geralmente saneamento, rodovias, setor bancário, setor de agronegócio, são setores muito resilientes no Brasil. Eles geralmente têm um perfil de quase que anticíclico, né? Ou um beta abaixo de 1, né? No sentido de que, tudo bem, quando as coisas estão muito, muito, muito boas, esses setores eles estão... porque o saneamento, é uma concessão, né? São concessões, o banco... você está trabalhando num oligopólio, enfim, você tem muito ainda barreira de entrada de capital. Na prática, de 6 a 12 meses, esses cenários econômico-financeiros dessas empresas mudam um pouco, né? Então, eu optaria por setores da economia mais estáveis. E acho que vale muito a pena frisar para o investidor, pessoa física ou pessoa individual que quer fazer qualquer tipo de alocação, que
Imagina que eu conheço basicamente a sua capacidade creditícia. Uhum. Por óbvio, se eu te emprestar um dinheiro e você falar que daqui a um mês você vai me devolver, eu meio que tenho uma razoabilidade de certeza, dada determinada quantia, que você vai me pagar. Você pedir daqui a 3 anos, 5 anos, concordo que existe um prêmio associado à incerteza do tempo, sim. né? Então as pessoas esquecem muito, né? E eu acho que é um erro quase que muito comum de você ver, que as pessoas geralmente avaliam risco de crédito do emissor. A gente gosta na BRZ de ver diferente, né? Às vezes eu gosto de um risco para uma determinada duration. Então eu topo o risco Carter até 6 meses. Porque agora tá com filho, eu não sei como é que vai ser o seu fluxo de caixa. Agora... Você não empresta pra mim, sabe? Eu já sei qual é o seu fluxo de caixa, eu tenho 2. Então, por óbvio, eu acho que um outro prisma muito importante olhar, além do setor ser resiliente, a empresa ter um tamanho bacana, é o duration desse ativo. Né? Só fazer uma pergunta, você falou de 120, 150 bips do spread de crédito. O que é isso? Assim, só para explicar todo mundo de uma forma simples aqui, né? Perfeito. O conceito que é por detrás do spread de crédito, ele é um conceito em finanças corporativas que a gente chama de prêmio de risco. Né? Uhum. O prêmio de risco ele é a relação inversamente proporcional entre o risco e o retorno. Né? Então, portanto, uma empresa que está muito enrolada, acabou de sair de uma RJ, o cara está vendendo um almoço para pagar a janta, ele é muito mais arriscado. Então, você que vai financiar determinado investidor, você exige, né, um prêmio, né, um valor, um spread que a gente chama, sobre uma taxa de juro teoricamente livre de risco. Né? Tá. Que seria... Aí você compara com uma B do mesmo prazo, seria isso, mais ou menos isso. Assim, vou deixar explicar, depois eu vou simplificar. Não, deixa eu continuar, porque eu vou, é só para chegar numa pergunta final. Exato. Mas aí você compara com uma B de duration equivalente, um prazo equivalente. E é isso, exatamente. aí você coloca um spread lá. Exato. Mas vamos supor que o seu vizinho, tem 2 empresas iguais, exatamente iguais, tal, só que o vizinho acabou de emitir a 300. Uhum. Por que a próxima emissão vai ser a 150 e não a 300, entendeu? Essa pergunta é ótima. Parece ser meio simples ou não? Mas... Porque, então, na prática... Eu achei que era maior, hein? 300 não, porque quem define, entendeu? Quem define? Porque se a última emissão você vendeu um apartamento no andar de baixo a, sei lá, 1 milhão, eu não vou conseguir vender o meu a 10. A captar. Perfeito. E também, se eu vender a 200, eu estou jogando dinheiro fora, né? Perfeito. Ou seja, a minha visão, assim, pergunta é se tem alguém que eu vou ter uma terceira pergunta que já eu chego lá. Tá bom. Não, essa pergunta é muito boa. O preço, a formação de preço, principalmente em mercados de emissão de dívida, né? Que a gente está falando de mercados primários, ele é muito ditado pelo ritmo ou pela precificação de mercados secundários. Né? Tá. Que são as negociações que a gente está trocando de mão. Né? O mercado secundário é compra e venda entre fundos, entre gestores, via uma corretora institucionalizada. Então, na prática, muitas vezes uma emissão sair a 300 ou uma emissão sair a 150, ela é um subproduto de uma precificação em mercados secundários. Tá. E aí o que determina essa precificação de mercados secundários? Que é a pergunta óbvia disso. Elas vão determinar via condição de crédito. Né? Então, à medida em que você deteriora a percepção de risco de crédito, a gente tem reflexos que desencadeiam vários eventos. Né? Tá. Então, imagina que a gente presenciou, por exemplo, em janeiro o evento Americanas. Né? Tá. A gente viu essas taxas, esses spreads, esses prêmios de risco abrirem muito. E por que abrem muito? Né? Vamos pensar no efeito cascata. As pessoas veem os fundos performando mal, elas vendem a posição, a gente começa a ver alguns resgates na indústria, a gente começa a ver fundos tendo que fazer vendas forçadas daqueles ativos, e você acaba tendo spreads de créditos abrindo, porque a gente tem uma relação inversa entre preço e spread. Né? Então, se eu fizer vendas forçadas, à medida que eu vou vendendo, esse spread ele vai abrindo. Né? Então... Porque a minha pergunta é assim, a hora que você está fazendo a gestão, isso pegando muito mais o mercado primário, né? Acho que você já respondeu um pouco assim. Mas na gestão você fala assim, o BRZ está bombando o fundo. Por que está bombando? Pela seleção dos papéis, ou se no primário você consegue também mexer no preço, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você chega lá e fala,
120. Você fala assim, cara, 120 não, galera. Me passa 150 que eu entro nessa oferta. Então, teoricamente, você está falando, me paga um pouquinho mais aqui que eu consigo garantir para o meu cotista um retorno justificado pelo risco, entendeu? Então, se você existe uma seleção ali dos ativos, ou você consegue também, pelo seu tamanho, sua expertise, escala, também entrar num bom preço também, né? Como se fosse, sei lá, um IPO, por exemplo, sei lá. Perfeito. Cara, um pouco das duas coisas. Eu acho que quando a gente olha, a gente faz uma análise muito robusta de performance attribution lá dentro. E a gente gasta 4 horas em comitês mensais para discutir o que deu certo, o que deu errado. E aí o que historicamente, como a gente se posiciona enquanto gestora, né? A gente gosta de olhar duas coisas, né? Você pode ganhar dinheiro com o carrego desses produtos, né? Então imagina que ele está marcado na curva, né? Então Sim. IPCA mais 8. Então de um mês para cá eu ganhei IPCA mais 8 pro rata, né? Ou seja, da parcela do tempo que eu estava alocado nesse ativo. E você pode ganhar ou perder dinheiro via compressão ou abertura de spreads, né? Então é essa seleção que você está falando, né? Então à medida em que agente, comprei um ativo que está com spread muito gordo, seja porque eu aproveitei o momento de mercado, seja porque eu agi em mercados primários de forma mais incisiva, eu posso ganhar dinheiro na compressão desses spreads. O que a gente faz enquanto gestor, a gente é muito, muito ativo no mercado secundário. Então a gente ganha muito associado a essas misalocações de capital, né? Então a gente não gosta de sentar no papel e ficar até o final. A gente acha que tem muitas distorções no mercado brasileiro. E a gente gosta de capturar essas distorções. E essas distorções, acho que você deu um bom exemplo em mercado primário, que isso pode acontecer. Em geral, vai acontecer em mercado primário quando a janela está ruim, né? Ou seja, tá todo mundo vendendo, ninguém quer comprar nada, aí o cara precisa fazer uma missão para fazer uma rolagem, alguma coisa do tipo, aí você consegue ganhar dinheiro pegando um spread maior, porque o prêmio do cara para ele entrar nesse mercado vai ter que ser um pouco maior. Aí você consegue capturar. Mas em mercados secundários é mais óbvio isso ainda. Porque está todo dia acontecendo, você tem uma série de emissores, você pode todo momento ir reciclando o portfólio. Eu tô com uma LF aqui de Bradesco, mas poxa, aquele vértice está pagando um pouco mais. Como é um mercado balcão, você ainda tem muita oportunidade de estar fazendo essas otimizações de portfólio e ganhar dinheiro com compressão de spread à medida que o portfólio vai evoluindo. Né? E uma última pergunta, Carter, depois você... passo para você aqui, para não monopolizar. Mas assim, quando você pensando em ações, em equity, aí você me corrige, porque a pergunta é assim, quando vender, entendeu? E quando você achar que fala, pô, eu estou maximizando o retorno do cotista. Porque você fala assim, em equity, e eu queria saber se também em crédito fica aquela sensação. Pô, se tem um cara comprando aqui, por que o cara está comprando? Porque o cara está vendo que vai fechar mais, né? Daí você não fica com aquela sensação, pô, será que eu não estou vendendo cedo? Né? Como é que vocês fazem isso para falar, pô, realmente maximizamos o retorno, está na hora de dar liquidez no secundário? Acho que é uma excelente pergunta e eu vou te responder da seguinte forma, né? O que a gente faz, acho que tem várias réguas para você chegar num momento em que você gosta do risco, você acha um papel excelente, você gosta da empresa, mas você acha que o preço está errado. Em geral, a gente gosta de olhar principalmente nos nossos... Acho que a primeira régua quando você tem um portfólio grande, como é o caso do nosso, é o seguinte, o que se eu levar até o carrego vai me render menos do que o meu benchmark menos custos. Né? Então a gente tem benchmarks alguns agressivos e à medida que esses spreads vão se comprimindo, o retorno prospectivo de eu manter esses ativos na carteira não sempre me paga a minha performance daquele ativo. Então aquele momento é um momento que aquele ativo é um ativo perdedor para o meu risco daquele mandato. Então, acho que essa é a primeira régua óbvia. A segunda é, geral, quando a gente está olhando esse tipo de venda, a gente sempre olha reciclagem. Né? A gente acredita que os nossos produtos, por terem um passivo institucional, eles não têm resgate, então a gente sai ileso das crises em função de terem investidores de longo prazo conosco. Então, a gente nos permite estar sempre muito alocado em crédito. Então, toda vez que a gente vai fazer uma operação, a gente está pensando qual que é o risco equivalente que eu vou estar tomando. Então, a gente só vai fazer uma reciclagem de portfólio quando a gente encontrar uma simetria de um ativo de risco crédito equivalente com mais prêmio de risco. E é aí que a gente vai executar uma operação.
Fora isso, a gente não vai fazer, porque entre estar um ativo que perfeito. paga CDI mais 1 e ter o ALFT rendendo CDI, eu prefiro estar pagando mais 1, até eu achar esse ativo. Tá. Então é uma decisão ativa de reciclagem. Teve o caso aí da Americanas, né, que você até citou, teve o caso da Light e tal. E eu queria que você explicasse aí, se você puder, em poucas palavras, explicar o que aconteceu com a Americanas, tá? E também, obviamente, se eu não me engano, as agências de rating tinham ela com o rating maior lá, né? Investment Grade ou AAA, que seja, provavelmente, né? Se dá para confiar 100%, né? Se for um desvio só, também não tinha como saber. O que aconteceu e o que isso representou dentro do mercado de crédito privado. As taxas subiram porque é uma empresa bastante relevante, né? A Light também. E o que isso impactou e impactou no fundo. Perfeito. No Benesses. Pode falar desse fundo? Tem vários fundos na casa, esse é um deles. Que você comentou Pode desse falar, aí, tá? Bom, Americanas ele foi provavelmente um dos maiores escândalos no mercado de crédito das últimas décadas, se não o maior, né? O que acontece, né? A gente tem que entender que o caso Americanas hoje já se fala, né? Já se é utilizado uma palavra que não era utilizada antigamente, de uma fraude contábil. Né? Isso, inclusive, em fato relevante ali, foi feita uma consultoria que identificou conversas, enfim, acho que tem toda uma discussão efetivamente de que havia má fé de alguns executivos para encobertar a situação real econômico-financeira da companhia. E esse sempre vai ser o imponderável. Né? Quando a gente fala do que aconteceu ali, né, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que quando a gente faz as nossas análises, né, a gente sempre vai atuar com um nível de incerteza de coisas que a gente ainda não sabe ou que não estão sendo bem representadas num balanço financeiro. Uhum. Quando a gente fala de demonstrativos financeiros, acho que vocês trabalharam com isso, o Saraiva, conhece muito. O balanço financeiro, o demonstrativo financeiro de uma empresa, ele é uma representação da realidade. Então, por exemplo, você tem um avião, uma empresa de aviões, né? De um ano para o outro, você percebe que a roda está mais desgastada, você vê que o banco já não tem aquele brilho, aquilo chama depreciação contabilmente. Né? Uhum. Então, tudo que a gente fala de contabilidade, quando a gente pensa em contabilidade, é uma tentativa humana e errática de tentar comprimir a realidade naqueles demonstrativos. Fato é que a gente tinha coisas que não estavam naquele balanço. Então, acho que nenhum melhor analista de crédito, então é difícil você apontar e falar, a agência errou, não dá para confiar nele, porque não. Né? Uma vez que você tem um balanço auditado para uma empresa de reputação libada, você trabalha com aquelas informações para avaliar a capacidade creditícia dessa companhia. Né? E aí a gente viveu, na verdade, é engraçado, porque a vida do gestor é uma beleza, né? Réveillon, todo mundo, esse é o ano da virada, vamos pro Brasil. Primeira semana da... Cara, dia 9 vem o escândalo, acho que dia 10, salvo engano, conferência do BTG, dia 11, liminar lá na segunda vara do Rio de Janeiro. E alguns meses anterior, era aquele barulho no mercado que não para crédito, mas pelo menos para equity, que tinha um novo CEO, né? Sim, na companhia. Então, um dos maiores nomes do mercado financeiro. E de fato, acho que as agências trabalham com os balanços auditados. E as auditorias? Então, a carta de circulação dos bancos é o que a auditoria utiliza para ver a posição de dívida bancária. Aparentemente, essa carta não estava correta. Né? Então, acho que tem uma segunda derivada. Não né? tinha nenhuma ressalva no balanço. A grande verdade, né, é que essas auditorias elas trabalham com times muito grandes, nem sempre, enfim, elas tentam fazer os cross-checks do jeito que dá, mas também é passível de erro. Mas quando você tem uma carta de circularização bancária, aquilo basicamente é o atestado do banco de qual é a posição de endividamento da companhia perante o banco. Então, é desconfiar. Uhum. Eles se basearam nessas informações, então é difícil também ver que são culpados na prática. Uhum. Por óbvio, acho que tem toda uma discussão que acho que não cabe aqui sobre o nível de senioridade da equipe de atuação dessas auditorias. Acho que tem uns sócios muito, muito bons, mas tem muita gente fazendo esses trabalhos, né? Então acabam pegando muito trainee, muita gente para fazer
essas DFs, mas de certa forma eu acho que não cabe essa discussão aqui, porque de certa forma eles se basearam com informações que a gente pode dizer que são fidedignas para fazer as análises. Então acho que também não cabe aqui. Eu acho que de fato a gente viveu um escândalo. Uhum. E é a mesma coisa que você jogar uma pedra na água, né? Quando você pensa que você jogou um meteoro no oceano, você vai ter ondas que vão reverberar em todo o mercado. Então, quando a gente pensa no mercado de crédito, muita gente ligando, perguntando, pô, mas agora a gente virou... Aí veio Light, e a gente pode falar de outras, né? Cervejaria Petrópolis, Oi, CVC, 123 milhas, you name it. Você tem vários hoje eventos de... Vai querer falar de Oi depois? Não, a gente vai precisar de um outro especial só para Oi. Exato. Mas, desculpa. Ronaldo, deixa eu fazer uma pergunta assim. O que mudou na gestão de crédito? No sentido assim, por exemplo, chega lá no dia 10 de janeiro, 11 de janeiro, você fala assim, cara, tudo que for oferta... Vamos supor que seja... Eu estou chutando os números aqui. Seja 120 base points, que a gente está falando lá no primeiro bloco. Você fala, galera, tudo que for daqui para varejo, as próximas ofertas, AAA, eu vou querer 200, senão nem me apresenta. Como é que funciona no dia a dia da gestão? O que muda? Você fala... E acho que mais, assim, complementando a pergunta, porque a gente tem os tratados lá, Basileia 1, 2 e 3. E tiveram marcos para acontecer isso, o último lá por causa do subprime 3. Então, assim, lógico que a Americanas não ia causar um Basileia 4, né? Mas ela deu uma lição para vocês do que olhar o que dá mais um check-in ali, né? Ou não? Com certeza, absoluta, tá? Vou te falar o que mudou no nosso dia a dia, tá? Esse primeiro trimestre eu dormi muito pouco. Ele teve um filho também, né? Só que quase um filho chamado Americanas. E, assim, de certa forma... A gente fez 2 trabalhos que envolveu muita gente, tá? Então eu vou sumarizar aqui um trabalho de muitas mãos aqui, tá? Acho que o primeiro trabalho intelectual estamos vivendo uma crise de crédito? E a nossa resposta foi não. E a gente pode explorar isso aqui depois. Mas a gente tentou entender fundamentalmente se estávamos vivendo o que eles chamam de credit crunch. 10 de janeiro. Isso era 15 de janeiro. Estava discutindo com o investidor se a gente estava vivendo... É corajoso tomar uma opinião dessa, né? Porque teve muita gente que pensou o contrário, né? Pensou, não, vai ter uma crise de crédito. Exato. Né? Vai começar a cascata, varejo, né? Quem que é o próximo? Não, vai destruir tudo, né? Até ameaçaram o preço do ovo de Páscoa, né? A gente entendeu que era um caso isolado, que ia ter repercussões para preço, mas que de certa forma ele não ia desencadear um risco sistêmico, que é o que um credit crunch... Um banco faria, né? Um banco quebrar seria um pouco pior. Exato, um banco é muito, dependendo do banco, muito pior, sistemicamente falando, né? Então esse foi o primeiro trabalho, que foi um trabalho que a gente pode até discorrer um pouquinho de o que a gente olhou para chegar nessa conclusão. O segundo trabalho foi a revisão completa de todos os portfólios, né? Então a gente pegou todo o portfólio e a gente virou de ponta cabeça. Então tudo que eu tinha de posição em varejo, vamos olhar, vamos entender, vamos a fundo. Acho que é importante a gente chegar em algum... ver se a gente tem algum risco que a gente não está mapeando aqui. Então a gente teve que virar o portfólio de ponta cabeça, fazer alguns ajustes e, de certa forma... em especial, por sorte, em novembro do ano passado, a gente tinha uma posição em Americanas que a gente vendeu. Nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginaria que ia ter um escândalo daquele. Então não foi por conta disso. A gente tinha uma visão que o crédito para a pessoa física estava se deteriorando muito rapidamente e que o varejo seria afetado pelo consumo direto. A gente acha ainda que as famílias estão muito alavancadas. O crédito, a gente começou a ver sinais de desgaste, principalmente para linhas de pessoa física de alto valor agregado, né? Linhas rotativas. Então, isso é um grande presságio de que as pessoas estão começando a se enrolar. Esse varejo, a gente sempre teve uma visão de que ele ia sofrer muito ataque, seja por players internacionais, né? Então Amazon, ou locais, né? Mercado Livre, mas também Shein, enfim, esse cara ele ia sofrer, ele ia apanhar de tudo que é lado. Então a gente zerou a posição por sorte, então meio que passou um pouco ileso com esse evento. Mas assim, foi um pouco de visão macro que a gente acabou acertando. Sim. Eles foram bastante olhando a empresa, né? Assim, fisicamente ficou muito ruim. Acho que
Não sei se tem alguma loja da Americanas boa, assim. Antigamente era uma coisa, hoje em dia é uma coisa muito ruim, assim, na minha opinião. Assim, como cliente você está falando? Como cliente, né? Não tô falando que se dá dinheiro ou não, porque eu também não analiso. Mas assim, é uma experiência não tão boa, porque foi muito pro online. Mas assim, aí no online você vai competir com o Mercado Livre. O Mercado Livre não, assim, o sistema de logística assim, é maravilhoso, até o Magazine Luiza e tal, enfim. A tese da Americanas... Não sei se Americanas, vocês olharam isso também um pouco mais do lado operacional e tal. Cara, assim, a gente olhou de todos os ângulos, né? A tese de Americanas, ela sempre foi a seguinte, cara, eu vou gastar o mínimo possível em organização de gôndola, eu vou colocar praticamente caixas ali e eu vou ser o low cost producer e eu vou prosperar nesse mercado porque eu vou conseguir algum nível de margem numa operação barata. Quem comprou Americanas lá no IPO até certo momento ganhou muito dinheiro. Deu uma performada gigantesca. Exato. Eu acho que a problemática, assim, por óbvio, né? Você vai visitar uma loja, aquela sensação não é uma sensação agradável, não é que você está tendo uma experiência do consumidor distinta. Não estou divulgando isso, mas o play dela era um play de custo, né? Eu acho que a empresa, quando você vai olhar o operacional, ela se enrola quando ela vai para o e-commerce. O e-commerce é uma operação, principalmente quando você pensa operações que querem ser interligadas, né? A logística que você compra lá, daí você pega na loja, né? Esse fulfillment, ele demanda muito custo, né? E os custos logísticos no Brasil ainda são muito elevados. Então você tem que ter galpão, você tem que ter logística, você tem que ter... E eu acho que quando você pensa, beleza, aí você migra para o marketplace, aí como é que você confia em todos os participantes que estão lá? Então, tinham marketplaces grandes que estavam vendendo produtos falsificados, como é que você valida esse cara? Então tem vários desafios logísticos, de logística reversa, que a empresa acaba experimentando, que geram custos e que fazem com que a margem fique bem comprimida para o e-commerce. Mas assim, fato é que a posição patrimonial da companhia, durante anos e anos, ela foi maquiada, de certa forma. Então é muito difícil você saber o que na prática, ao longo de muito tempo, principalmente porque é uma empresa que ela teve muita aquisição no período, né? Sim. Então teve Mãe Terra, teve uma série de outros supermercados e lojas. Então quando você tem uma empresa que faz muito M&A, de novo, lembrando como é que funciona as contas de balanço de M&A, e que ela cresce muito, é muito difícil você olhar e depurar o resultado e falar, cara, aqui que a empresa errou. Mas a nossa teoria na BRZ é que a empresa se enrolou no e-commerce. Começou aí. Começou ali. Porque enquanto era loja física e tal, ela conseguia operar. Ronaldo, deixa eu só trazer um assunto mais recente, acho que é dessa semana, inclusive, que é o caso da Light. Como é que fica o crédito para você? Porque eu li aqui a notícia, acho que 99% que está acompanhando fala, não entendi nada, né? É a primeira recuperação judicial que foi e não aconteceu, né? A famosa saudade do que não vivemos, né? Como é que fica no crédito? Você, e aí, como é que eu fico com a minha dívida? Vai ter corte, não corte? Corta, mas não foi para a RJ? Enfim, no mundo do crédito, né? Como é que vocês receberam essa notícia dessa semana que é mais recente? Assim, é boa, é ruim? Enfim, o que muda no mundo do crédito? Vou falar um pouquinho da Light. A Light, para quem não conhece, a Light ela é uma concessão de distribuição e geração de energia no estado e em alguns municípios do Rio de Janeiro. A Light hoje, 2/3 da geração de caixa dela expresso pelo EBITDA é de uma concessão chamada SESA. Essa concessão ela basicamente é uma concessão de distribuição de energia. E a gente tem 1/3 da geração de caixa dela, que é a Light Geração, que ela é uma geradora de energia, né? Quando a gente olha essas duas empresas, a gente vai ver que a geração funciona muito bem. Uma empresa redondinha, e aí a gente pode fazer conta qual que é o valor residual dessa empresa, mas alguma coisa aí, há quem faça a conta, 1,5 bi, 2 bi, 1 bi, enfim, fica essa ginástica, mas é uma empresa que tem geração de caixa e que ela funciona muito bem. A Light SESA, que é a distribuidora, ela sempre trabalhou com problemas, porque fazer distribuição de energia no Rio de Janeiro sempre foi uma dificuldade muito grande, né? A gente acessa, existem áreas de alto perigo, de fato, de instalação. A empresa, ela mas ela opera no mercado que a gente vê muito gato net, né? Então muito roubo de energia, e você tem um passivo quase que um passivo contencioso ali muito grande em função de processos, né? Então, no Rio de Janeiro, ou o cara
tá roubando energia, né? Não todos, né? Mas nesse métier, né? Muita gente rouba energia e aí você corta a energia do cara ou não consegue cortar a energia do cara porque, pô, é difícil acessar, às vezes, uma área que, pô, é tomada por uma facção, alguma coisa do tipo. Como é que você vai lá cortar energia? Cara, você tá pondo em risco a vida de um funcionário, enfim. Então é muito difícil conseguir fazer esses trabalhos de cortar energia, principalmente em algumas determinadas áreas dos municípios. E você, se consegue cortar, aí o cara vai lá e te mete um processo, porque aquela energia servia para o filho dele conseguir estudar e passar na faculdade, e aí você acaba também tendo um passivo trabalhista ali. Trabalhista não, perdão, contencioso, não desprezível. Então é muito difícil operar aquela concessão. Então a Enel ela tem limites de perda e limites estabelecidos regulatórios. Esses limites eles servem para que as concessões elas migrem, né, para uma melhoria contínua do padrão de qualidade. E a Light não estava conseguindo respeitar todos os limites, né? Isso implicava em multas, isso implicava também na precificação de energia da companhia, porque é tudo regulado, né? Então sempre foi um problema, tá? Isso é um problema de 10, 20, 30, 40 anos, tá? Sempre foi uma concessão difícil. Sim. A Light sempre acessou o mercado de capitais usando a holding. Então eram garantias cruzadas, a holding estava dentro, então a empresa via o consolidado de dívida líquida e EBITDA, então olhava as alavancagens consolidadas, e aí via tudo, então acho que funciona, né? Porque você juntou tudo aqui, aí o consolidado a empresa conseguia se financiar. Quando a gente teve o evento da Light, foi uma intensificação, a gente teve um momento muito agudo no mercado de crédito, acho que foi uma janela de oportunidade de algumas empresas que estavam problemáticas também, abriu a porteira, vamos colocar tudo agora em discussão. Acho que foi um ambiente prudente. A Light ela tinha que expressar até o fim desse semestre passado, o interesse ou não na renovação da concessão. Então você tinha uma dinâmica um pouco complexa, porque ela tinha dívidas a vencer, ela tinha uma concessão e os bancos não queriam rolar a dívida para depois da concessão, porque eventualmente eu não sabia se ela ia conseguir renovar. E ela, empresa também, ela queria, deseja, renovar em termos mais justos essa concessão. Né? Então a gente criou um ambiente que para a Light fez sentido, na minha visão, deixar um ambiente em que os problemas da concessão ficassem muito evidentes, porque aí você ia conseguir chegar no poder concedente e poder falar, cara, eu tô com um problema. Então assim, ou a gente consegue reajustar as tarifas, os limites regulatórios, ou vai ser muito difícil para esse cara. Então acho que uma grande vantagem que a gente teve nos últimos meses foi que a Light expressou o desejo de continuar com a concessão. Então acho que esse foi um caminho em direção a uma reorganização junto à Enel e ao Ministério de Minas e Energia, lá com o secretário executivo, rumo a um ambiente cujo economics, né, cujo a discussão dessa concessão, ela se resolva. Então acho que esse foi um avanço. Essa segunda questão da RJ é o seguinte: uma concessão, ela em geral, uma concessão de distribuição de energia elétrica, ela não consegue entrar em RJ, ela não deveria, ela não é, você não tem, digamos assim, você não tem subsídios da lei para uma concessão entrar em RJ. Por que a RJ faz? Ela judicializa ativos. Só que se seu ativo, grande parte dele, né, ele é um ativo regulado, você basicamente confunde, né, os papéis. Porque, é a Enel que regula e fala que você vale isso, né? Sim. Seu RAB. Mas, quer dizer, você vai jogar pro judiciário definir, então você tem uma coisa que é inédita no país, né? Então, de certa forma, tinha muita discussão da legitimidade dessa RJ em primeira ordem, né? Então, não deveria ser legítimo. Muita gente falando isso e ventilando essa questão. Só que eles tentaram fazer a RJ no âmbito da holding. E aí, como a holding... Mas aí também, você está fazendo a holding porque você sabe que a sua subsidiária vai ter efeitos suspensivos financeiros. Então, na prática... E o que foi dito e depois desdito, né, nos últimos dias foi que a empresa ia desistir da RJ. Né? Então, foi uma nota que saiu por uma página de um cara muito famoso e falou assim, olha, a Light desiste da RJ. A primeira coisa que a gente fez, a gente tem algumas debêntures, uma posição muito pequena, mas a gente tem. A gente ligou para o agente fiduciário,
foi tentar entender, te ligou para a empresa, foi tentar entender, muita miscomunicação ali, pouca gente com visibilidade do que de fato estava acontecendo, e de fato saiu uma nota meio que corrigindo um pouco do que foi dito, tá? E o que foi dito foi o seguinte: em chegando em um acordo, a empresa pretende sair da RJ. Né? Então isso é claro, você chega num acordo com os credores, você quer sair da RJ. Então não é que você... Porque qual que é o risco de você sair de uma RJ quando você está numa RJ? É o seguinte, quando você tem dívida vencendo, você não pagou suas dívidas, você tem o famoso cross-default. O cross-default, ele implica que você não pagou seu amiguinho, então, peraí, eu vou declarar vencimento antecipado. Então, se você está num ambiente de RJ em que você não pagou a sua dívida financeira, quando você sai de RJ, vai vir um monte de detentor de dívida, debenturista, voar no seu caixa. Sim. E a empresa fica no operacional. Então, na prática, o que você tem que fazer? Você tem que coordenar esse movimento. E aí, imagina o amiguinho que declarou vencimento antecipado, saiu da RJ, vai lá, pega seu caixa, o outro que esqueceu de fazer o vencimento antecipado não recebe. Como é que... Aí você vira um imbróglio jurídico pior ainda do que a própria RJ em si. Mas fato é que a gente tem uma visão mais construtiva da Light, comparado com Americanas. Sim. E por quê? O varejo, ele ocupa espaços. Então é muito difícil no ambiente de RJ você vir um player estratégico de fora e falar, cara, vou comprar um amiguinho do lado. Porque, cara, se esse cara quebrar, eu vou lá, vai ter um espaço vazio no shopping, ponho minhas coisas, eu faço um fulfillment, eu tenho um centro de distribuição próximo. E boa. Então o valor de equity, é difícil você pensar em valor de equity quando você pensa em varejo, né? Porque, poxa, se você é um player que já faz isso, eu vou comprar uma empresa que tem um sistema legado, que eu vou ter que, me amarrar com o cara. É ruim assim, mas a marca dá pra salvar? Cara, você pode entrar nessa discussão, mas o que é valor de marca? Tá? Quem que pode comprar uma Americanas, uma Amazon? O que vale mais? Enfim, não. Entendeu? Você começa a entrar em umas discussões do tipo, cara, eu vou pagar nada pra marca, né? E o fulfillment, e o SK, cara, trabalhar com 7 mil SKUs é loucura, cara, é difícil. Como é que você integra sistema? Às vezes você tem um produto que é igual ao do cara. M&A para varejistas, geralmente eles demoram muito para se integrar. Eles ficam trabalhando de lado muito tempo, aí depois começa um projeto de anos e anos. Então a gente via poucas saídas assim, para a empresa não ser basicamente a manifestação do trio para com a companhia, para com uma responsabilidade financeira com a companhia, né, aportando capital. Fora isso, a gente tinha dificuldade de enxergar qualquer visibilidade de saída. Agora a Light é diferente. Mesmo se desse errado a concessão dela, ela tem a receber do poder concedente cerca de 10 bi em ativos regulatórios. Então, se você for fazer a composição de dívida líquida dela depois de receber esses ativos, você tem valor residual relevante. Né? Então, não é uma empresa que vira pó. É uma empresa que tem valor, que tem ativos, que investiu dinheiro. Que você tem uma empresa que gera caixa, que é a geração. Então, a gente tem uma visão mais construtiva. E a gente achou que ia ter muito barulho, ia ter muito ruído, isso ia prejudicar preços, o que está acontecendo. Né? Então a gente continua vendo preços prejudicados. E recentemente, né, depois dessas notícias, nos últimos dias, eu que estou com o Bloomberg lá, falando com a turma, a gente tem visto algumas pessoas começando a olhar com mais carinho. Né? Então começando a sondar a venda, ver se... Então na prática acho que tem bastante gente esperta pensando que pode ter algum ponto de transição relevante aqui nessa companhia. Pode ter uma oportunidade de comprar no secundário, você está falando? Tem gente já sondando esse tipo de oportunidade. O que eu posso dizer para você categoricamente é que é muito diferente o que ela está passando com Americanas. Não dá nem para comparar, é uma outra liga de discussão. Uma a gente está falando de uma fraude sem precedentes, a outra a gente está falando de... Eu pago 10% do par, tem? Não. Então tá bom. Americanas acho que tá marcado uns 15, 12. Tá por aí, né? Não, mas legal. E também tem essa discussão, né, quando eu falo de crédito privado, da garantia, né? E eu até vi um bate-papo que eu fiz há muito tempo, uns 2 anos atrás, eu fiz uma piada usando Americanas como exemplo de um crédito muito bom, que é aquilo que eu não tinha como saber, de oportunidades no secundário, de tipo, destressou o mercado de crédito, veio Americanas aí IPCA mais 12, que legal. Só que não era bem assim. É bom que tá registrado. No caso, bom que tá registrado. Mas o caso era um AAA, era uma puta oportunidade, né? Mas
E tinha muita dívida, né, da Americanas, né, sem garantia também. Sim, muita dívida sem garantia. Né, as E famosas debêntures quirografárias. Né? E quando o investidor também tem que ficar esperto com isso, correto? A garantia ela é muito importante em qualquer operação de crédito. Né? O que acontece? Né? Quando a gente olha CRI, por exemplo, né? Assim, quando o cara vai fazer uma análise de CRI, ele, por óbvio, ele vai olhar projeto, ele vai olhar a estrutura, ele vai olhar os acionistas, vai ter aval, não vai ter... A estrutura de garantias é o que vai determinar se a operação é saudável ou não. Por quê? Porque, em última instância, é aquele colateral dado caso evento de inadimplência e, de certa forma, protege a empresa, o tomador de dívida. Sim. Forma... O cara de crédito ele não vai conceder crédito por conta da garantia. Não deveria. Porque ele não deveria estar pensando que vai ter que executar, mas sim que o projeto é bom e tem fluxo para pagar. Mas é um conforto a mais. Você está com bastante garantia. Assim, eu não diria nem só que é um conforto a mais. Ele, em muitos casos, principalmente para CRIs high yields, é condição sine qua non. Não existe transação sem uma estrutura muito forte de garantias. E vocês não operam, assim, vocês têm high yield, né? Vocês operam também no middle market. Né? Uhum. E como que é uma análise? Porque a Americana, você vai lá, e mesmo as Americanas, né? Tem balanço, tem CVM e tal. Middle market não tem, às vezes, você está operando lá, tem aquele balanço de padaria, aquela coisa toda. Como é que é o trato? É mais assim, entender o cara, a gestão, o management? Ou não dá para se basear muito no balanço? Como é que vocês fazem lá? De fato a gente tem produtos estruturados focados em multicedente e multisacado, que é o famoso desconto de recebíveis, né? Então você vai receber um dinheiro da Ambev, imagina que você é um fornecedor da Ambev ou um fornecedor aí da Pernambucanas, e aí basicamente você tem uma nota contra a Pernambucanas, eu vou lá e desconto esse recebível. Você ia receber R$100, eu desconto, te dou 97 e tomo o direito creditório para o fundo. Né? Esse é o famoso desconto de duplicados. Tem várias formas de você se proteger com relação a isso. Primeiro, você pode fazer uma análise pura e estritamente do seu risco sacado, que é o risco do seu basicamente da Pernambucanas, nesse exemplo que eu dei. Mas você pode colocar estruturas que te ajudam a deixar o risco mais saudável. Então, por exemplo, tem empresas que são pequenas, mas operam com grandes clientes. Essa é uma empresa que, esse cedente não necessariamente tem um risco bom, mas esse cara, ele opera com bons clientes. Então, eu gosto desse risco sacado. Poxa, então eu estou descontando o risco não dessa pequena empresa, mas do grande cliente. Então, por mais que eu opere no middle market, eu estou trabalhando com grandes empresas. Ou você pode ter o caso oposto. Você tem uma grande empresa, mas o risco sacado não é tão bom. Seja porque ela está fazendo desconto de fornecedores lá, mas ela coloca algumas cláusulas de coobrigação. O que significa? Se fulaninho não pagar, eu pago. Então você deixa de olhar o risco sacado e você olha o risco do cedente do crédito. Então, como a gente olha isso? Quando você fala do mundo de estruturados, a grande beleza desse mundo é que ele é uma folha em branco. Para você fazer bem feito, você tem que estruturar bem feito. A BRZ, a gente tem uma equipe de 4 advogados que olham os deals e que estruturam regulamentos e formas adequadas para a gente fazer essas estruturas, a fim de mitigar. Então, tem N formas de você estruturar. Então o dinheiro vai vir, vai passar numa conta escrow que só a BRZ pode retirar o dinheiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no mundo de crédito estruturado, a beleza está na estruturação. Está na como você vai fazer isso, como é que você vai colocar os incentivos no lugar certo e as mecânicas de forma que você mitiga esse risco. Maravilha, acho que essa é a pergunta. Uma aula aí, né? Que aula, hein? Uma MBA. Não tem mais nem o que perguntar, né? Ô, Ronaldo, bate-papo passa muito rápido. A gente vai ter que marcar outros encontros aqui. Isso é um prazer. Talvez esperamos em ambientes mais tranquilos, né?
Mas, como Menos diz o... americano. Ronaldo, deixa os seus contatos ou do time do BRZ, o site, enfim, como é mais fácil até para receber newsletter, enfim, todo o conteúdo de vocês. Se dá para né? investir em algum fundo, tá aberto e tal, tem alguma plataforma. Pô, excelente. Então, vocês podem achar a gente no site da BRZ Investimentos, www.brzinvestimentos.com.br. Os meus contatos pessoais podem me acessar pelo LinkedIn, Ronaldo Kandiev. Os sócios que também estão engajados em dinâmicas de comerciais são o Jaime Rangel e o Ricardo Profeta, são sócios sêniores da estrutura. Uhum. Então acho que é legal deixar esses nomes, são pessoas que estão à frente dessas estratégias de captação, enfim. Legal. Estão há muitos e muitos anos na gestora. E como fundo, a gente tem um fundo BRZ High Grade, que está na plataforma do BTG. Para você investir, você precisa ligar para o seu assessor, então ele está naquela aquele segunda camada de fundos. Mas é investidor comum, no normal. É um investidor comum, ele é um fundo que performou bem no mês passado, entregou 150 do CDI, é um fundo que não é para dar muito susto, mas acho que é isso. 150 do CDI. 150 do CDI. É isso aí. É um fundo muito bom. Muito bom. bom. Obrigado, Ronaldo. Muito gentil, né? Carter, faça as honras. Mas foi uma aula, obrigado manda um grande abraço e agradecimento a todo o time da BRZ, vou mandar sim. Manda lá, o Profeta a gente já conversou com ele. A gente traz ele para conversar, para falar de infraestrutura. Manda um abraço lá para ele. Obrigado mais uma vez aí, Kandiev, acho que sempre aí presente aí nas nossos bate-papos e a gente vai ficando por aqui, né? Esse aí foi o nosso fundo do baú especial com o time da BRZ. A gente se vê semana que vem. Até mais.